Então, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma live Aprendendo com André Luiz, nessa quarta-feira, dia 20 de dezembro de 2023. Hoje nós teremos o estudo do capítulo 45, que é No Campo da Música, e esse estudo de hoje será coordenado pelo nosso irmão Adão Barros. Adão, fica com você. Boa noite a todos. Só me localizar aqui no capítulo. Já vamos iniciar. Bem-vindo a todos. Pode fazer a prece, Abadia. Então, vamos agradecer a Jesus por mais esse momento de reflexão, por esse momento de estudo. Agradecer ao nosso irmão André Luiz por ter exposto suas experiências para nos trazer ensinamento. A Maria, Mãe de Jesus, que sempre acompanha os trabalhos no plano físico da Terra, que possamos a cada dia tomarmos consciência de quem nós realmente somos e do aprendizado que nós estamos realizando neste momento, que seja para a transformação das nossas vidas, que seja para a abertura da nossa consciência. Que assim seja, graças a Deus. Vamos iniciar capítulo 45. No campo da música. À tardinha, Lísias convidou-me para acompanhá-lo ao campo da música. É preciso distrair-se um pouco, André, disse ele gentil. Vendo-me relutante, acentuou. Falarei a Tobias. A própria Narcisa consagrou o dia de hoje ao descanso. Vamos. Aí vem o primeiro comentário. Em nosso lar, que é uma colônia de transição, é uma cidade hoje. Na época era uma colônia, uma grande cidade. Os espíritos precisam de repouso, como nós. Uma parte, sim. A maioria, não. No estágio do trabalho, do crescimento, não. Essa questão do repouso é muito interessante. Não é o sono como nós conhecemos aqui. Tentar dormir 8 horas, 6, 8 horas de sono. Não. Com o tempo, eles aprendem a repousar. O repouso seria o quê? Para nós, equivalente a 20, 15 minutos. É suficiente para retornar aos trabalhos. Eu queria fazer essa observação para vocês. Os que estão já num certo nível de adaptação ao local, ao trabalho, a necessidade do repouso diminui à medida em que vai se modificando a faixa vibratória do espírito, do perispírito. Então, ele vai precisando de menos refazimento. Como nós precisamos de sono, muito sono, muitas vezes, para refazer a energia do corpo deles. No caso deles, após os primeiros estágios, não necessita. Então, é um repouso. Não é aquele sono profundo, como a gente acha que seria. Ok? Então, eu, porém, observava em mim mesmo singular fenômeno. Não obstante a escassez dos meus dias de serviço, já dedicava grande amor àquelas câmaras. As visitas diárias do ministro Genésio, a companhia de Narcisa, a inspiração de Tobias, a camaradagem dos companheiros, tudo isso me falava particularmente ao espírito. Narcisa, Salustio e eu aproveitávamos todos os instantes de folga para melhorar o interior, aqui e ali, suavizando a situação dos enfermos, que estimávamos de todo o coração, como se fossem nossos filhos. Considerando a nova posição em que me encontrava, acerquei-me de Tobias, a quem o enfermeiro do auxílio dirigiu a palavra com respeitosa intimidade, recebendo a solicitação, meu iniciador no trabalho anuiu satisfeito. Ótimo programa. André precisa conhecer o campo da música. E abraçando-me, não hesite, aproveite. Volte à noite quando quiser. Todos os nossos serviços estão convenientemente atendidos. Acompanhei Lísias reconhecidamente, atingindo-lhe a residência, no Ministério do Auxílio,
Só para lembrar que cada ministério ali tem uma área residencial, né? Faz muitos anos atrás, acho que eu não comentei isso com vocês, hein? Eu lembrei disso agora. Há muitos anos atrás, eu era ainda adolescente, não faz tanto tempo. Eu estava passando uma fase muito difícil. E numa dessas noites, um dos nossos guias nos levou a nosso lar. Eu estive no nosso lar há muitos anos. Mas foi uma experiência tão emocionante que eu não pude ficar muito tempo lá. O mentor falou, eu chorava tanto de estar num lugar como aquele, que os mentores me trouxeram logo, pouco tempo depois. Eu tive uma visão geral, me refiz, né, vibratoriamente, emocionalmente, mas os guias falaram, você está muito emocionado e isso não vai te fazer bem. Mas te fez bem vir aqui, para você prosseguir a sua caminhada, nas lutas da vida na Terra, para um dia, quem sabe, você estar em algo, vir para um local como esse. Então, aquilo foi um estímulo para mim suportar o momento que eu estava atravessando, de muita provação no lado da questão familiar, etc. E retornei com a lembrança de nosso lar. Uma das coisas que me surpreendeu foi a catedral no centro da cidade, que já foi descrita, eu acredito que no livro aqui. E eu lembro que eu toquei as paredes daquela catedral, que emanava uma energia muito bonita. Eu pensei na minha infantilidade, maturidade, não, isso aqui é fluídico. Não era. Eu bati nas paredes, é mais rígido que o concreto, na dimensão deles. Eu me lembro bem dessa cena, eu tocando e batendo na parede da catedral, para saber se aquilo era fluídico ou não. Então, eu queria contar isso para vocês. Eu tive essa experiência há muitos anos de estar lá, de ser levado para lá. Bom, vamos continuar. Claro que eu não vi toda a cidade, não parava de chorar, né? Aí os mentores falaram, não, você não vai aguentar, filho, vamos ter que trazer de volta, você já está bem melhor. Eu amanheci numa emoção tão grande no outro dia, com aquela lembrança da cidade. Bom, despedindo-se, a casa, perdão, a Companhia Elisa reconhecidamente atingindo a residência do Ministério do Auxílio, quer dizer, a área residencial fica em volta dos ministérios. E as avenidas dão no centro, que vai para a catedral. Tive a sensação de rever a senhora Laura e informar-me quanto ao regresso da abnegada mãe de Luísa, que deveria regressar do planeta na próxima semana. A casa estava repleta de contentamento. Havia mais beleza no interior doméstico, novas disposições nos jardins. Assim como a gente comemora quando vem um filho, um neto, vai nascer, os espíritos do plano espiritual comemoram quando um parente, um amigo, familiar está retornando à pátria espiritual. Fazem isso mesmo. Isso vocês vão achar interessante. Eles fazem festas bem simples, né? Para recepcionar o ente querido quando ele chegar. É uma alegria muito grande para eles. Despedindo-se, a dona da casa me abraçou e falou bem-humorada. Então, doravante, a cidade terá mais um frequentador para o campo da música. Tome cuidado com o coração. É aí que ele se assustou. No nosso lar, aqui no plano espiritual, ela faz uma recomendação, né? Tome cuidado com o coração. Quanto a mim, ainda ficarei hoje em casa. Vingar-me-ei de vocês, porém muito breve. Não me demorarei a buscar meu alimento na terra. Vocês vejam que é um clima de descontração, né? E é assim mesmo. Não é essa solenidade toda que a gente imagina. Os espíritos são, nesses níveis, nessas colônias, lembram muito a terra, a convivência. Mas há um respeito nas conversas, nos assuntos, nos objetivos, que há uma descontração, que é uma alegria cristã, é uma coisa muito boa, muito agradável de conviver ali. Você percebe isso nas pessoas. Mas são seres humanos, como nós, ainda muito ligados à experiência da Terra, que têm as lutas pelo processo da transformação, como nós temos aqui. Eles também estão no mesmo desafio. Em meio da alegria geral, da geral alegria, ganhamos a via pública. As jovens faziam-se acompanhar de Polidoro e Estácio, com quem palestravam animadamente. Lisas, a meu lado, logo que deixamos o aeróbus, numa das praças do Ministério da Elevação, disse carinhoso: finalmente vai você conhecer minha noiva.
a quem tenho falado muitas vezes a seu respeito. É curioso, observei intrigado, encontrarmos noivados também por aqui. Eu achava que ali seria totalmente diferente da Terra. Não é exatamente isso. Até aqui alguém quer fazer algum comentário? E Márcia? Boa noite. Essa parte aí no início, o que mais me chamou a atenção foi, como você falou logo no início, Adão, a necessidade ainda do descanso. E eu me lembro que, quando eu reli essa parte, eu me vi assistindo uma cena, muitos anos atrás, que era eu estava vendo um programa sobre onça, e tinha uma onça sobre um tronco bem largo, bem grosso, alto, e essa onça estava deitada sobre esse tronco, com as 4 patas caídas sobre esse tronco, 2 de um lado, 2 do outro, completamente relaxada, dormindo profundamente. E quando eu vi essa cena dessa onça sobre esse tronco, tão relaxada, eu me percebi como eu estava cansada, como eu não sabia descansar, como a gente aqui na Terra tem uma roda viva de situação mental mesmo, física, psicológica, emocional, e a gente não tem conseguido parar 5 minutos para ver um relaxamento. Aí você encontra as pessoas e fala, como você está? Aí a pessoa está com a pálpebra inferior tremendo, a pálpebra superior tremendo, e fala, não, estou ótima. Aí a pessoa não consegue relaxar. E eu me vi nessa situação, que eu acredito que tenha uma grande dificuldade, eu de dar uma desconectada, uma relaxada. E a gente precisa, principalmente nesse mundo denso que a gente está vivendo, era isso que eu queria fazer, essa observação. Acho que o Mauri quer falar alguma coisa, né, Mauri? Pois não. É nessa mesma linha. Boa noite. Essa é a lei do trabalho, né? A lei do trabalho fala do trabalho, que é o limite das forças, mas que também é necessário o descanso, né? Para reparação, e isso está dentro da lei do trabalho. Acho que essa questão que o senhor colocou do descanso proporcional à evolução, isso faz sentido, nós já vimos também no próprio livro, que o governador, eles comentam que é o que menos descansa, assim, quando descansa é o famoso quebra-pedra no sol, sabe? Então ele sempre mantinha uma atividade muito intensa, ele não tirava as férias dele, digamos assim, né? Ele tinha uma atividade muito mais intensa, possivelmente que tinha essa questão fluídica mais etérea, né? Mais vibrando mais. Sim, perfeitamente. Paulo. Então, eu também acredito que, à medida que o corpo dele do André Luiz vai ficando menos denso, ele vai liberando os sentimentos dele, e ele vai crescendo ali nas atitudes mentais, no conhecimento, ele vai necessitando de menos sono, né? Mas no início, por exemplo, quando ele começou a trabalhar, ele dormiu, até ele sonhou com a mãe, né? Ele dormiu profundamente, ele teve sintomas de esgotamento físico que ele sentia no corpo espiritual, como se fosse lá na Terra mesmo. Esgotamento mesmo, físico. E depois ele dormiu profundamente, sonhou e tudo mais. Então, e aí, à medida que o corpo vai ficando menos denso, eles vão tendo, como a Adão falou aí, menos necessidade de sono, né? E tem aqueles que ficam com sono induzido mesmo lá nas câmaras de retificação, que ficam dormindo por meses ou anos também, né? Mas aí já é uma outra situação, já é uma situação mais induzida. Acho que é só isso. Agora foi feito um comentário sobre o período de férias. Existe? Existe. Existe, sim. Mas como que é? Para entidades do nível do governador e outros que são muito mais elevados, eles saem dali para outros planos superiores. Às vezes até em outros mundos eles visitam para estudos, para aprendizado e refazimento.
Agora, uma coisa que talvez vocês não saibam, os espíritos que trabalham aqui na crosta, aqui a densidade é muito grande. Eles precisam, normalmente, voltar para as cidades deles, as colônias, cidades, de tempos em tempos. E alguém vai perguntar, por quê? Porque tem compromissos lá, familiares? Não necessariamente. Para refazer as energias. Sabiam disso? Embora aqui haja recursos onde eles ficam, não é igual ao local onde eles têm a conexão e a ligação astral. Então, eles voltam para as colônias de tempos em tempos, refazem-se na energia das colônias, das cidades onde eles estão vivendo, e retornam. Isso em termos, seria o quê? 2, 3 meses de afastamento, mais ou menos. Tá? Mas isso também vai dependendo das condições de cada um, evolutivas. Só um comentário. Prosseguindo. Alguém mais? A Mauri. Eu me lembrei que eu ia comentar um negócio, eu esqueci, que recentemente a gente viu um capítulo que estavam todos muito atarefados com o início da Segunda Guerra, e o governador pediu para que todo mundo se empenhasse extremamente para manter o nível vibratório, ia ter muito serviço e tudo mais. Então, eu percebi que não existe uma cronologia tão direta assim entre os capítulos, né? Talvez haja um espaço maior, porque não faria muito sentido, né? Você estourou uma guerra agora, você tem uma demanda espiritual e de trabalho muito grande, e aí, de repente, você... Ah, não, vamos tirar férias, né? Então, acho que deve ter uma cronologia diferente, não tão linear quanto a gente imagina, né? Não, não existe. Quando aconteceu a Segunda Guerra Mundial, veja bem, o livro, ele relata, pelo que eu analisei, final dos anos 30 até 1943, plena Segunda Guerra Mundial. André Luiz, se eu não estou enganado, o livro foi lançado em 1943. Então, ele relata alguns anos dele, depois que ele foi levado para a colônia, estava em plena Segunda Guerra Mundial. Então, era comum, naquele período, eles fazerem convocações nas cidades astrais do mundo inteiro para socorrer nos campos de batalha e também nos locais onde esses espíritos desencarnavam ali estavam sendo trazidos para o mundo espiritual. Então, as convocações de voluntários eram enormes. Então, ele cita esse período. Ele estava ali durante a Segunda Guerra Mundial. Tá? Eu dou ali na passagem, no capítulo anterior, eles foram convocados só para aprendizado, eles foram só para olhar. Sim, não tinham preparo ainda. Exatamente, não tinha preparo. Mas aquele livro Guerra no Além, do Caipar Schutel, ele fala que Nova Alvorada foi requisitada para recolher espíritos de vários países durante a Segunda Guerra Mundial. Sim. Lá eles tinham, inclusive, que ambientar, por exemplo, se eram americanos, tinham que criar um setor, cidade, tudo parecido, como se fossem para serem recebidos assim de forma mais acolhedora. Né? Aí é um processo chamado ideoplastia, entendeu? Então, eles chegam ali com a impressão exata que eles estão no local do país deles. Isso é uma criação mental dos espíritos. Porque o estado que eles estão era muito perturbador. Então, o fato de dizer que tinham desencarnado seria muito traumático no início. Eles criam essa ambientação, mas é mais por ideoplastia. Ok? Prosseguindo. É curioso, observei intrigado, encontrarmos noivados também por aqui. Como não? Vive o amor sublime no corpo mortal ou na alma eterna? Logicamente, a resposta é que é na alma eterna. Lá no círculo terrestre, meu caro, o amor é uma espécie de ouro abafado nas pedras. Quer dizer, não se conhece a pureza do sentimento aqui. Pedras brutas. Tanto misturam os homens com as necessidades, os desejos e estados inferiores que raramente se diferenciará a ganga, quer dizer, a impureza do precioso metal.
A observação era lógica. Reconhecendo o efeito benéfico da explicação, prosseguiu. O noivado é muito mais belo na espiritualidade. Não existem véus de ilusão. Isso é importante, né? Por que ele diz assim? Não existe véu de ilusão. Ora, porque certamente ali não é a atração física que une as pessoas. A atração de alma. E no mundo espiritual, no campo astral, ninguém pode ocultar-se do outro. Então, quando você se une com uma pessoa, é porque você realmente tem afinidade com ela. Porque você a conhece. Ela não tem como se ocultar e nem você esconder quem você é, a conquista que você atingiu espiritualmente até aquele momento. Então, são uniões de almas. É essa a diferença. Então, o noivado é muito mais belo na espiritualidade. Não existem véus de ilusão. Ao obscurecer-nos o olhar, não há a influência da matéria, como acontece aqui. Somos o que somos. Comentário, Paulo. Mais uma pergunta aí. Esses noivados, essa situação lá, não são, na maioria das vezes, um preparo para o reencontro deles aqui na Terra, às vezes? Para um... digamos Sim, assim, antecedendo um planejamento encarnatório. Faria parte do planejamento, né? Reencarnatório. Sim. Ou pode acontecer de você encontrar alguém, se unir com essa pessoa e, posteriormente, planejar algo junto. Então, aí a união aconteceu lá, antes de acontecer aqui. Aí, o que vai acontecer? Dificilmente vão reencarnar na mesma época. Reencarnar próximos, às vezes em países distantes, cidades distantes, e eles vão se reencontrar. Vai chegar uma hora que eles vão se encontrar aqui. E vai sentir aquela atração, aquela afinidade muito forte, vão se unir aqui. Mas o casamento, a união já aconteceu no mundo espiritual. Certo. Mais alguém comentando? A Mauri. Nós lembramos que, do outro capítulo que a gente viu também, essa afinidade profunda é a mais rara das condições de encontros aqui no planeta, né? A gente viu no outro capítulo, é a mais difícil, a mais bonita, mais perene, mais profunda e verdadeira, associada a esse vínculo, né, que se estabelece muito facilmente no plano espiritual. E eu ia fazer uma brincadeira com vocês, né? Antes eu preciso mandar um abraço para minha esposa para fazer essa brincadeira, mas dizer que é uma região muito próxima ao umbral mesmo, que lá eles também têm que casar, né? Então, assim, é realmente muito difícil, né? Os percalços são muito intensos, né? E as provas são muito intensas, e as pessoas estão sujeitas a essas grandes dificuldades que são o casamento, né? Exatamente. Agora, tem uma coisa, já que vocês tocamos na questão do casamento, eu vou dizer para vocês uma coisa. A maioria de nós tem os companheiros espirituais no espaço. Aí vocês vão falar, mas peraí, não é a pessoa que está comigo? Não, necessariamente. Não é. Estão, às vezes, num nível muito mais alto que o nosso. Estão só aguardando nosso crescimento para programar uma encarnação junto conosco. É surpreendente quando a gente conhece e sabe quem é. Você se surpreende, fala, então era isso. Nossa, é um susto. Não está aqui na Terra, não estava na Terra, está no espaço. E nós estamos aqui trabalhando para evoluir, justamente também para reencontrá-los, que estão numa outra dimensão. Só um comentário. Voltando. Nem podia ser de outro modo, explicou ele pressuroso. Necessita enriquecer o patrimônio das experiências. E, além disso, minhas dívidas para com o planeta são ainda enormes. Lacínia e eu fundaremos aqui, dentro, em breve, nossa casinha de felicidade. Quer dizer, construir o lar ali. Crendo que voltaremos à Terra precisamente daqui a uns 30 anos. Ou seja, já voltou, né? Com certeza, ele já voltou. Bom, se 30 anos, 1943, então foi lá na fase dos anos 60, ele deve estar com um pouco mais de 60 anos agora.
Ele já está quase para voltar de novo para nosso lar. Então, ele deve ter constituído família, deve ter netos, se fizermos as contas aqui, né? Exatamente nos anos 60 ele reencarnaria. Havíamos... Não, no anos 60 não, né? Anos 70. Anos 70. Exatamente, lá pelo começo dos anos 70, por aí, na estimativa dele, na década de 70. Teria o quê? 40 e poucos anos para 50 anos. Bom, havíamos alcançado as cercanias do campo da música. Luzes de indescritível beleza banhavam extenso parque, onde se ostentavam encantamentos de verdadeiro conto de fadas. Fontes luminosas traçavam quadros surpreendentes. Um espetáculo absolutamente novo para mim. Ali, vou fazer um comentário. A fonte, ela é iluminada, mas não é porque a água, vejam bem, a água emanada ali, ela é refletida por alguma luz artificial. Não é. É pura energia. É pura energia. Quero dizer para vocês, não é um aparelho, essencialmente, que gera luz nas fontes. É a cor da vibração da água mesmo, do ambiente, que muda conforme a melodia, conforme as melodias que são ali trabalhadas pelos músicos ou corais, criando um espetáculo de luz que é surpreendente para nós. Antes que pudesse manifestar minha profunda admiração, Lísias recomendou o bem-humorado. Lacínia sempre se faz acompanhar de 2 irmãs, as quais, espero, faça você as honras de cavalheiro. Vocês vejam, igual na Terra. Né? Estão imaginando a cena, né? A noiva dele tinha 2 irmãs. Aí ele pede para o André Luiz ser cavalheiro, ou seja, faça companhia para as 2. Como que dissesse assim, você está sozinho, né? E ela tem 2 irmãs. É exatamente isso que vocês estão vendo aqui. Não lembra tanto a Terra? Lembra a Terra. Só que há um profundo respeito ali no ambiente. Mas lembra da Terra. Mas Lísias, aí ele ficou envergonhado. Respondi reticencioso. Considerando minha antiga posição conjugal, você deve compreender que estou ligado a Zélia. O enfermeiro amigo, nesse instante, riu a valer, deu uma gargalhada ali, né? Acrescentando. Era o que faltava. Ninguém quer ferir seus sentimentos de fidelidade, quer dizer, deixou claro, fica tranquilo. Ninguém quer que você seja infiel à sua companheira, embora ela esteja na Terra, né? Não creio, no entanto, que a união esponsalícia deva trazer o esquecimento da vida social. Como se ele dissesse, André, tem uma vida social em nosso lar. Aqui você tem esse direito. Não sabe mais ser o irmão de alguém, André? Aí ele puxou a orelha. Olha, você não sabe quebrar o meu galho? Diz assim, mas assim para ele. Ri-me desconcertado e nada pude explicar. Nesse momento, atingimos a faixa de entrada, onde Lísias pagou gentilmente o ingresso. Olha aí. Olha que interessante. Uma entrada para entrar no campo da música. Então, lembra a Terra, né, pessoal? Notei ali mesmo um grande grupo de passeantes em torno de gracioso coreto, onde um corpo orquestral de reduzidas figuras executava música ligeira. Caminhos marginados de flores desenhavam-se à nossa frente, dando acesso ao interior do parque, em várias direções. Observando minha admiração pelas canções que se ouviam, o companheiro explicou. Nas extremidades do campo, temos certas manifestações que atendem ao gosto pessoal de cada grupo, dos que ainda não podem entender a arte sublime. Ou seja, ainda está ligado à arte como conheceram aqui na Terra, a música. Mas, no centro, temos a música universal e divina. Você sabe como que chama esta música? Eles chamam aqui, universal e divina? Música das esferas. É assim que é chamado. Não é possível um instrumento nosso reproduzir ela. Não é possível.
é indescritível. É a música que existe como som cósmico no universo. E ela é canalizada pelos compositores, músicos, no campo espiritual e aqui na Terra também. Veja, eles tentam reproduzir, mas essa é chamada música das esferas. Porque no universo, os planetas, os astros, eles têm um som. Não é um som como nós conhecemos aqui. Embora exista sons que lembrem ruídos, zumbidos, energias, mas é uma música. Essa música está na galáxia, ela está no cosmos. E é um som, não tem como descrever algo assim. Ela traz na alma um sentimento de alegria, de enlevo, tão profundo, que não tem como você se conter. Então, ali, ele está citando, ele foi mais simples, olha, música universal divina, é essa música das esferas. A arte santificada por excelência, que certamente chegava lá e era, de alguma forma, canalizada ali, no local, essa música. Com efeito, depois de atravessarmos alamedas risonhas, onde cada flor parecia possuir seu reinado particular, só para lembrar, nas colônias, como é lá, cada flor emite luz. Isso é uma das coisas mais bonitas. À noite, quando você olha os canteiros, é como se fossem flores fosforescentes. Imaginem a cena, tenta imaginar a cena. À noite, você está na sua casa, você olha pela janela, você vê os jardins, porque lá não tem muros, né? As casas são próximas. E tem os prédios, que seria o quê? 4 andares, mais ou menos. Seriam como condomínios. Começa a lembrar, assim, vai dando emoção no lugar. Então, existem avenidas que ligam o centro da cidade aos ministérios e, do lado dos ministérios, os prédios, que são pequenos condomínios de 4, 5 andares. Em torno deles, existem os jardins e pequenas fontes também. Mas não existe muros, não existe cerco, não existe nada disso. E existem as casas, onde ficam os canteiros em volta. Cada casa, isso é que é mais interessante, cada casa cultiva um tipo de flores de jardins. Isso é que é mais lindo. Então, por exemplo, se fôssemos nós morássemos juntos numa mesma casa, pela nossa qualidade vibratória, emocional e mental, nós iríamos imantar o nosso jardim com essa energia peculiar a nós. Em outras palavras, você sai à noite, por exemplo, você vê brilhos nos jardins de frente das casas, como se tudo fosse fosforescente. Muito lindo. Pois não, Paulo? Dizem que é muito bonita a casa de Beethoven, né? Eu vi uma descrição, certa vez, de a casa dele é toda cheia de aqueles acordes, as figuras da pauta de música, né? Sim. Sim. Eu acho que é como você está falando, os músicos, os pintores, o pessoal da arte, né? Eles devem, a feição da casa deve refletir a atitude mental deles, né? Sim, perfeitamente, Assim, é isso mesmo. se você tem alguma característica da arte, da beleza, como a Badia gosta muito de planta, por exemplo, eu imagino que a casa dela lá do lado espiritual vai ser um verdadeiro jardim maravilhoso. Vamos te visitar lá, viu, Badia? Exatamente. Interessante que quando eles vêm para a Terra, eles trazem as flores de lá. Sabiam disso? Quando chegam nas reuniões mediúnicas, é muito comum. Eles chegam, alguns que vêm dessas colônias, trazem aquelas flores nas mãos e distribuem no salão, para os trabalhadores, embora a maioria nem perceba. É de lá, é da cidade deles. Adão, assim como também no umbral mais inferior, as casas, elas podem refletir aquele estado de deserto, de sujeira, árvores sombra, sem espinhos, sombra, árvores sem folhas, retorcidas. Tem flores também, mas lembram uma tonalidade escura, sangue. Entendeu, Paulo? Não lembra uma flor como nós conhecemos aqui.
Existem muitas vegetações rasteiras, espinhosas, muito comum isso. Porque é o magnetismo de quem vive ali. Eu acho que deu para vocês entenderem. Por que que o campo da música é tão bonito? Porque reflete a energia da música estelar e dos que trabalham a arte num sentido elevado, ali. Me parece, eu não tenho certeza, não li a obra toda recentemente, tenho estudado para as lives, que esse campo da música ele fica sempre aberto. Eu não me lembro disso. Como se for, qualquer momento você precisasse ali para ouvir, participar ou se refazer, você pudesse ir lá durante o dia. Me parece que é permanente. Esse processo ali é como um parque, o tempo todo aberto. Como Ibirapuera, outros parques conhecidos, aqui o nosso Parque das Nações, fica aberto. Mas isso a leitura talvez fale algo. Né? Bom. Mas aqui no nosso planeta também, né, já foi provado que as flores emitem luz, né, só não é perceptível, né, a nós. Sim. Mas elas também emitem luz. Cada flor emite uma cor de luz diferente. Isso já é provado, né? E eu me lembro que, uma época atrás, eu sonhava muito, sabe, que eu estava num lugar que tinha flores tão bonitas, e eu ficava colhendo mudinha, e aí eu acordava. E eu tinha colhido as mudas, e cadê as mudas que eu havia pego, sabe, onde eu estava? Que eram flores diferentes, né? Eu ia pegando as mudas, mas aí eu acordava, e as mudas não estavam comigo. É isso mesmo. É isso. Ok. Maurício. Eu queria perguntar como é que ele pagou. Eu falei, pagou para mim o quê? 3 moedas de ouro, 3 passes? Ali é o sistema de remuneração ali 3 não é igual de uma cidade para outra. Isso aí é interessante falar para vocês. Não é igual. Em nosso lar é bonusório. Créditos. Você tem créditos. Então, a partir dos créditos, você tem como pedir algo, obter determinada coisa, visitas aos familiares, estágios. Varia muito. Ali é esse sistema do bônus hora, né? Agora, em outras colônias, não é o mesmo sistema. Interessante, não é igual. Eu fiquei curioso de tentar... o senhor falou que é difícil descrever essa sensação da música, mas eu fiquei imaginando o que seria. É New Age, é instrumental, é som de natureza, é aquelas... E lembra... O que lembra? E onde vende? Frequência de solfejo. Lembra as frequências de solfejo. Lembra, mas não é igual. Frequência de solfejo? Solfejo. Você pode pesquisar na internet. Frequência de solfejo. Só que a frequência é tão indescritível que a gente vai falar, lembra, mas ainda está distante. A gente falar que é exatamente aquilo ali. Okay. Vamos lá. Ali, contudo, verificava-se o contrário. Não, perdão. Com efeito, depois de atravessarmos alamedas risonhas, onde cada flor parecia possuir seu reinado particular, comecei a ouvir maravilhosa harmonia dominando o céu. Na terra, há pequenos grupos para o culto da música fina e multidões para a música regional. Ali, contudo, verificava-se o contrário. O centro do campo estava repleto, porque as pessoas buscavam a música de natureza mais elevada. Eu havia presenciado numerosas agregações de gente na colônia. Extasiara-me ante a reunião que o nosso ministério consagrara ao governador. Mas o que vi agora excedia tudo que me deslumbrara até então. A nata de nosso lar apresentava-se em magnífica forma. Não era luxo, olha a diferença. Não era luxo, nem excesso de qualquer natureza, o que proporcionava tanto brilho ao quadro maravilhoso. Era a expressão natural de tudo, a simplicidade confundida com a beleza, a arte pura e a vida sem artifícios. Vejam essa frase aqui, ó. Vida sem artifícios. Que ali,
cada um de nós é o que é. Entenderam? Aqui na Terra se esconde num rosto com maquiagens, numa roupa bonita para esconder o sofrimento íntimo, mas no mundo espiritual não existe isso. Ali tudo é sem artifícios. O elemento feminino aparecia na paisagem, revelando extremo apuro de gosto individual. Mas aí a diferença, olha, sem desperdício de adornos e sem trair a simplicidade divina. Grandes árvores, diferentes das que se conhecem na Terra. Uma coisa que é interessante lá é os pomares. Interessante isso. Uma coisa que se percebe ali é muito pomar. Então, por exemplo, nas avenidas, você tem árvores frutíferas. E você vê animais domésticos, debaixo das árvores. É muito interessante. Esses pomares têm frutas que você não conhece. Você não vai dizer, eu conheço aqui na Terra. E tem frutas que são iguais aqui nós conhecemos. Mas é tudo assim nas avenidas, nos jardins, nas avenidas. Todo mundo pode se servir de uma fruta ali. Interessante isso. Não somente os pares afetuosos demoravam nas estradas floridas, grupos de senhoras e cavalheiros entretinham-se em animada conversação, valiosa e construtiva. Aí está a diferença. Nada ali era leviano. Não obstante sentir-me sinceramente humilhado pela minha insignificância ante aquela aglomeração seletíssima, né, selecionada, experimentava a mensagem silenciosa de simpatia no olhar de quantos me defrontavam. Quer dizer, apesar da condição espiritual dele, que naquela época ainda era muito precária, ninguém olhava para ele com estranheza, mas com simpatia. Entenderam a diferença? É o que ele está dizendo. Ele não se sentia deslocado ali. Simpatia no olhar de quantos me defrontavam. Ouvia frases soltas relativamente aos círculos carnais e, contudo, em nenhuma palestra notei o mais ligeiro laivo de malícia ou de acusação aos homens. Discutia-se o amor, a cultura intelectual, a pesquisa científica, a filosofia edificante, mas todos os comentários tendiam à esfera elevada do auxílio mútuo, sem qualquer atrito de opinião. Então, você vê como é diferente. Uma reunião dessa, onde há um número grande de seres ali espirituais, mas há um cuidado com respeito, diálogo, a elevação. Mesmo no momento de confraternização, de refazimento. Observei que, ali, o mais sábio restringia as vibrações de seu poder intelectual, ou seja, não havia o exibicionismo intelectual. Olha que coisa, diferença, né? Ao passo que os menos instruídos elevavam, quanto possível, a capacidade de compreensão para absorver as dádivas do conhecimento superior. Em palestras numerosas, recolhia referências a Jesus e ao Evangelho. E, no entanto, o que mais me impressionava era a nota de alegria reinante em todas as conversações. Ora, porque se os assuntos eram elevados, naturalmente que as pessoas estavam sempre bem. As energias criadas pelas conversas, pensamentos, elevavam aqueles que estavam ali. Ninguém recordava o mestre com as vibrações negativas da tristeza inútil. Nós, às vezes, conversamos tanta coisa, né, no nosso dia a dia, cultivando tristeza inútil. Já repararam isso? Quando a gente poderia estar falando de coisas elevadas, já existe tanta dor no mundo, e nós ainda tocamos em assuntos pesados, que não vale a pena, não melhora o ambiente espiritual ao nosso lado. Então, ali não havia isso. Ou do injustificável desalento, desânimo. Jesus era lembrado por todos como o supremo orientador das organizações terrenas, visíveis e invisíveis, cheio de compreensão e bondade, mas também consciente da energia e da vigilância necessárias
à preservação da ordem e da justiça. Algum comentário? Pois não. Eu achei esse capítulo muito interessante, porque, apesar de chamar no campo da música, ele destaca muitas conversações, ele não destaca tanto a música em si, né? Parece que as pessoas vão lá mais para conversar, assim, ou seja, que a música faz um fundo. Fiquei com essa impressão, posso estar errado, de repente eles estavam no intervalo entre uma música. Parece que a música faz o fundo muito harmonioso e equilibra as emoções das pessoas, e elas dialogam, conversam com muita fluidez, com muita alegria, assim. Mas pode ser só um momento que ele está mostrando ali, né? Ele teve uma primeira impressão. Agora fica uma pergunta. Existe ali uma semana como a nossa, um domingo, para os espíritos pararem as atividades e se refazer? Não, não existe isso. Não existe. Existem as pausas de repouso, confraternizações programadas, mas não existe como nós entendemos aqui. Trabalhamos e chegamos no domingo, descanso. Porque o corpo nosso precisa disso. No astral não funciona assim, nas colônias não. Então, Jesus dava o exemplo, né? Porque ele gostava de trabalhar no sábado, né? Justamente o dia que os judeus guardam como o dia do repouso, né? Os Então, cristãos passaram a ser domingo e os muçulmanos sexta-feira. Ele gostava de curar exatamente no sábado. No sábado. E assim, ele dando um exemplo para nós, que não tem isso em todo dia de trabalho. Né? Exatamente. Então é isso, você percebe que não existe isso ali. Provavelmente isso aqui, nós não sabemos que dia que foi essa reunião lá. Poderia ter sido um dia de semana para nós aqui. Mas era um período de refazimento para todos. Aquela sociedade otimista encantava. Diante dos olhos, tinha concretizadas as esperanças de grande número dos pensadores verdadeiramente nobres na Terra. Grandemente maravilhado com a música sublime, ouvi Lísias dizer: nossos orientadores em harmonia, agora veja ele descrevendo o que eu falei para vocês, olha, nossos orientadores em harmonia absorvem raios de inspiração, são médiuns, canalizadores, nos planos mais altos, e os grandes compositores terrestres são, por vezes, trazidos às esferas como a nossa, ou seja, em desdobramento, vão até ali ouvir, onde recebem algumas expressões melódicas, transmitindo-as, por sua vez, aos ouvidos humanos. Então, eles tentam. Interessante que eles ficam famosos, né? Os méritos vão para eles. Mas, na realidade, eles não estão criando nada novo. Nada novo. Eles canalizaram algo. Paulo? Então, essa palavra aí eu tenho até discutido com... Esse dia eu estava falando com o André Luiz usa muito a palavra raios. Raios de luz. Agora ele falou raios de inspiração, né? Sim. Bom, aí raios seria uma concentração maior, né, Adão? Sim. De inspiração, né? Uma coisa maior, né? Porque a música, ela produz um efeito vibratório. Nós não percebemos no plano físico. Mas todo som, ele gera uma energia eletromagnética. Assim como o pensamento. Então, à medida que eu estou cantando, ou estou executando uma melodia por meio de um instrumento, eu estou vibrando algo dentro de mim. Então essa vibração, junto ao pensamento, cria um efeito magnético, entendeu? Que seria uma forma pensamento gerada no ambiente onde eu estou. Mas ali, possivelmente, isso é muito mais amplo do que aqui na Terra. Mas qual seria a diferença de uma inspiração e um raios de inspiração, como ele fala? O que você acha? Eu penso que ali seria, na realidade, o termo certo, no nosso entendimento, seria uma percepção intuitiva, Paulo. Certo. Uma percepção intuitiva que eles recebem. A Mauri.
a gente de novo vem em outro capítulo, né? Não só a questão da natureza e da música, a gente viu também outros anteriores que tinha essa ambientação, e mais uma vez aí aparecendo essas duas questões para harmonizar o ambiente, né? E essa parte da inspiração, tanto na música, imagino que deva ter em vários campos, né? Em campos da ciência também. Às vezes você traz ideias lá do alto e parece que é uma epifania, sim, mas é a inspiração que veio de um contato com uma tecnologia, com algo mais avançado do que o que a gente tem aqui, né? Perfeito. É interessante esclarecer essa questão da inspiração aí. Um cientista, por exemplo, trabalhando numa área de pesquisa específica, usando método científico, ele chega a um determinado ponto que ele não avança. Ele levantou as hipóteses, tem uma amostragem de experiências e não chega a um estágio de conclusivo sobre um aspecto. Pode ser na medicina, pode ser em qualquer área. E o que acontece? Isso pode levar algum tempo, mas em algum momento, o plano espiritual vai tentar levá-lo a um campo de silêncio interno para ele perceber, ele enxergar o que está faltando ser feito ali. Aí vem a inspiração dos cientistas desencarnados naquela área. Mas pode acontecer que, num estágio de silêncio, ele abre a percepção intuitiva dele, da alma. Ele acessa o campo universal, onde os registros do conhecimento, da ciência, estão presentes no universo. Ele acessa aquele ponto específico de conhecimento. Aí foi ele, a intuição dele, a voz da alma. E ele, de repente, descobre, ele encontra a resposta, encontra um caminho nas pesquisas dele. Eu estou citando a ciência, mas na arte o processo é basicamente o mesmo. Ali Isso ele aí, está contando... Oi? perdão, pode continuar, depois eu falo. Há situações ali que ele está citando que os artistas, músicos, vão até lá, ouvem, participam e voltam com aquela impressão tentando passar para as melodias, para as composições. Pode falar, Paulo. Não, então, isso aí explica por que na história pessoas diferentes, na mesma época, chegam a conclusões iguais, né? Exato. Exatamente. Ou, por exemplo, Newton e não lembro qual que foi o outro, na mesma época chegaram sobre o mesmo cálculo de integral. Cálculo integral. Adoro É, cálculo integral. então, na mesma época eles Você não devia me desenvolveram... falar isso novamente. Verdade. Sofri Então, com isso demais. o Newton esse outro cientista que eu não me lembro, na mesma época, desenvolveram o mesmo tipo de cálculo, né? Então, Sim, deve ter... Leibniz. É Leibniz. Leibniz, isso mesmo, Leibniz. Leibniz e Newton, exatamente. Tanto é que ficou ali, né? Eles não sabem, até há pouco tempo eles não sabiam quem desenvolveram da mesma época. Sim, exatamente. E o cálculo integral, apesar de não ser nada fácil, nossa, ele ajudou a dar um modelo matemático para muitas pesquisas na área da física. Fantástico aquilo. Muito bem. O universo, transmitindo-as, por sua vez, aos ouvidos humanos, adornando os temas recebidos com o gênio que possuem. Muito bem. O universo, André, está cheio de beleza e sublimidade. Nós nem duvidamos disso, né? O facho resplendente e eterno da vida procede originariamente de Deus. Por isso é sublime. Agora, em cada mundo, em cada dimensão, as almas vão tentando refletir a pureza desse conteúdo divino. Na ciência, na arte, na literatura e assim por diante. O enfermeiro do auxílio, todavia, não pôde continuar. Fôramos defrontados por gracioso grupo. Lacínia e as irmãs haviam chegado, e era preciso atender aos imperativos da confraternização. Esse é o capítulo 45. Algum comentário, algum questionamento a mais que vocês queiram fazer, fique à vontade. Eu achei muito bonito esse capítulo, apesar de ser bastante simples, né?
sobre um certo aspecto, mas mostra a realidade lá da vida espiritual mesmo, muito parecido com aqui da Terra. A gente, acho que isso era uma das mensagens que eu tenho impressão que a espiritualidade queria passar para nós. Não é apenas conhecimentos profundos, nada, não, mas mostrar que a realidade lá é muito parecida. E faltou um comentário que me veio agora. Existem festividades comemorativas nessas cidades? Natal, por exemplo. É comemorado? É comemorado o Natal. Mas de uma forma bem diferente do que nós aqui fazemos. É uma coisa muito sublime. Então, é comemorado, sim, o nascimento de Jesus no mundo espiritual. E outras datas também são comemoradas. Márcia? Oi. Em relação, por exemplo, àquele encontro que ele teve com as irmãs da noiva, do Ulisses, né, e o comentário dele, eu acho que naquela época que o André estava encarnado, ainda não existiam amizades entre homens e mulheres. Era muito restrito o relacionamento entre homens e mulheres. Hoje Sim, a gente vê provavelmente que sim. amizade, né? E ele foi lembrado disso. Você não consegue mais ser irmão, ser amigo, né? Que é uma das dádivas do mundo, a gente ter amigos, né? Coisa abençoada. E ele se lembrou que é possível ser amigos, né? Tanto é que hoje em dia eu tenho uma conhecida que ela é namorada de um árabe, na verdade é libanês. E no Líbano, até hoje, não existe essa figura da amiga. Ou a mulher é filha, ou ela é mãe, ou ela é irmã, ou ela é esposa. Não existe nem a figura da namorada, da noiva, e nem da amiga. Sim, exatamente. É cultural, né? Isso é da época que se vivia. Isso agora, agora. Imagina, né, Nos antes. anos 30, 40. Exatamente. Como é bom ser amigos, né? Exato. Mas o André Luiz ainda estava preso à necessidade de que ele iria rever a esposa e os filhos, a qualquer momento. Ele queria isso. Então, ele não imaginava que as coisas já haviam se transformado quase que completamente na vida familiar dele. Ele não estava nem preparado para isso. Então, ele preservava essa possibilidade. É interessante isso. Existem casos que o espírito ele fica tão ansioso para rever a família, quando a autorização chega, ele se arruma, se prepara como se fosse para vivesse na Terra, vivesse ainda na Terra. Tenta se vestir da forma como a família iria reconhecê-lo, mas aí, quando chega aqui e vê a mudança, é um sofrimento. É muito comum o espírito não querer voltar para as cidades, querer ficar ali, ele vê uma situação que ele quer resolver com os filhos, a esposa, o esposo, e dá um trabalho, pessoal, vou usar o termo certo, dá muito trabalho para a espiritualidade. É isso. Acho que a Badia levantou a mão. Só fazer um comentário rápido, que, na verdade, quando ele viveu na Terra, não podia ver alguém solteiro que eles arranjavam casamento, né? Então, quando o outro chamou ele, que tinha 2 irmãs lá, ele já imaginou que ele já estava querendo arranjar algo para ele também, né? Porque não estava muito solteiro, as pessoas pegavam e meio que obrigava as pessoas a ter um companheiro ou uma companheira, não podia ter alguém solteiro, ele já ia arrumar alguma coisa, então ele estava acostumado com aquele tipo de coisa também, de cultura lá. Cultural, familiar, ele era de uma família tradicional, né? Estado de São Paulo, parece, e a gente nota, né, conhecendo ele, depois que conhece ele espiritualmente, ele é extremamente sereno, sério, sereno, muito amável, mas, assim, o passado dele foi de um grande cientista brasileiro, nós sabemos disso, e aí vocês vejam que não é a questão intelectual em si que eleva o espírito, né? Ele deixou bem claro na vida dele que ele expôs a jornada dele, de que os valores morais, eles têm que acompanhar a intelectualidade, né? Ele foi praticamente o único brasileiro indicado para o Prêmio Nobel de Medicina, para vocês terem uma ideia. O único brasileiro.
Ele não recebeu o Prêmio Nobel de Medicina, mas ele foi indicado. Então, vocês têm uma ideia da mente desse ser, desse espírito, né? Elevadíssimo o conhecimento científico dele. Mas ele se sente como uma criança no mundo espiritual, né? Você vê, ele não cultivou esse preparo para isso. Márcia? Certa vez, né, Chico Xavier ainda era vivo, e um dos companheiros da época lá foram entrevistá-lo. E a pergunta que fizeram, falando sobre os casamentos, eles falaram assim: meu irmão, uma vez que nós sabemos que apenas 4% das uniões aqui na Terra são feitas de almas afins, quais são os critérios para a aproximação dos irmãos para o conluio conjugal? Essa pergunta é terrível, né? Se você imaginar, e Chico Xavier continuou respondendo essa pergunta, corroborando esse percentual aí de 4% só de casais que realmente vinham aqui com aquela possibilidade de estarem unidos por afinidade, né? E não por débitos, por experiências ou por necessidades, né? Esse é um quadro bem, bem clássico aqui. Esses dias eu recebi um post que falava assim: minha filha, você é a única solteira de todas as suas amigas, você não fica triste com isso? Aí a pessoa respondeu: realmente, eu fico muito triste, mas eu não tenho como ajudá-la. Exatamente. A natureza a questão dos matrimônios na Terra daria um estudo aqui de umas 2, 3 horas. Parado, né? Porque são 5 tipos de casamento na Terra. Eu só me recordo de alma gêmea, raríssimo, expiatórios, provacionais, e 2 eu não lembro agora, mas são 5 tipos de casamento na Terra. Vocês Eu têm lembro, uma ideia? Adão. Eu lembro. Oi. Eu lembro porque o João colocou para a gente aqui, Sim. ele colocou. Então, ele colocou assim: o primeiro era o que você falou, ele colocou como acidental. É quando Sim. são aquelas pessoas que, vamos dizer assim, sem nenhum compromisso, de forma acidental, eles acabam tendo esse vínculo através do matrimônio e tudo mais. Então, eles não têm nenhuma coisa do passado, nem nada, é uma coisa acidental. Depois ele colocou como de provas, né, como você falou aí, de expiação. Provacional. De aprovação. E ele chamou o outro, ele tirou isso, não lembro de onde, ele chamou o outro de útil. Quando as duas pessoas, uma ajuda, elas compreendem melhor a vida, né, determinado ponto do matrimônio, e uma começa a ajudar o outro a encontrar um caminho juntos. Missionário. Depois seria esse missionário que você falou, e depois seria aquelas almas sublimadas que vêm juntas para uma missão maior, né? Sim. Então, mas a maioria não se enquadra nesses estágios mais altos. Sim, verdade. Não se enquadra. Ok. Era isso. Mais algum comentário que gostaria de fazer? Questionamento? Muito leve esse capítulo, muito bom de assistir, de ver a vida social, a condição de leveza e de tranquilidade que eles podem ter no dia a dia, bem legal. Sim, com certeza. Porque eu preciso aprender